Brasil é mais, Chile menos, Índia um pouquinho mais, não sei o quê. Porque isso realmente está desgastando. Aí fica obsoleto. Mas, pensado nesses termos, eu acho que continua sendo, pode ser cada vez mais, uma ideia extremamente poderosa, não só no pensamento social, mas que é fundamental na orientação das práticas e das políticas. Portanto, desavergonhadamente, associaria a ideia de desenvolvimento ao núcleo duro das concepções de índole normativa que dão sentido ao pensamento social. Muito obrigado. Bom, agora, professora, por favor, pode ir. Professor Barbosa, meu nome é Inês Patrícia. Inês. Da UF. Inês. Paulo, né? Bom, tem que perguntar no microfone? É para Sim. gravar. Ah, desculpa. Parece, meu Pedro. Professor Barbosa, eu gostei muito da sua apresentação, já conheci o Rômulo de um livro do Tamás, da Unicamp, sobre Getúlio Vargas, que ele escreve um capítulo. E queria lhe perguntar uma coisa: se os caras descessem aqui hoje e respondessem à sua pergunta, o que é realmente desenvolvimento, o que pode ser feito, eu acho que o senhor respondeu, porque quando o senhor citou a dualidade básica, eu acho que o próprio Rangel diz que é impossível, dado alguma coisa ter acontecido, que aconteça de novo, a não ser aquilo que a gente pode fazer para consertar o que já aconteceu. Então, se o Rômulo Almeida criou o Brasil junto com o Rangel percebeu que aquilo que estava sendo criado, por mais economia que se quisesse fazer, o social porejava por todos os lados. Então, se você cria instituições, empresas e metas, mas você não tem, senão pobreza de um outro lado, é a questão da pobreza, do arcaísmo, da coisa agrária, enfim, é isso que vai aparecer lá na frente. Portanto, se eles quisessem falar com a Dilma hoje, eu acredito que o professor falou em condições democráticas, quem decide o desenvolvimento é o povo, não é? Portanto, o critério é a democracia, aí o Delfim já não entraria, talvez, sairia fora. A outra questão que talvez fosse interessante colocar, a intervenção. Portanto, um desenvolvimentista admite intervenção, apesar do ciclo determinar o essencial, você pode intervir, já o não desenvolvimentista não interviria, portanto, ficaria com os braços amarrados, vendo as sereias e não faria nada. Então, eu queria lhe perguntar se o senhor não acha que o Rangel, como colega do Rômulo Almeida, aliás, eles não recebiam salário no Jânio Quadros, foi o que o Rangel se queixou, portanto, tiveram muito pouco poder depois do Getúlio Vargas, quase não puderam fazer nada com o Jânio e o Jânio foi um descalabro. Eu não sei o que eles fizeram com o Jânio, mas tenho a impressão que fizeram muito pouco. Então, o fato é que eles teriam hoje, talvez, diriam à Dilma o seguinte, que o povo quer desenvolvimento, nós não sabemos como o professor Collor falou, não sabemos exatamente o que é isso, mas não é possível mais repetir as condições dos anos 50 e 60, porque foram essas exatamente que, do ponto de vista social, se tornaram críticas. Então, é isso que a Dilma deveria observar. A criação de demanda é pouco, porque a Bolsa Família, etc., iria no máximo criar uma propensão a consumir muito baixa para uma oferta que nós sabemos que é mimética e, portanto, é excessiva. Então, eu queria lhe perguntar, professor Barbosa, se eu não admitiria a possibilidade de sim fazermos planejamento e desenvolvimento dentro da perspectiva do Inácio Rangel, de pularmos esse pequeno desenvolvimento baseado nas indústrias de bens de consumo, etc., que são, portanto, aquilo em que o Lula acabou se tornando importante, mas que o Rangel já dizia que é insuficiente, que cria excesso de oferta, dada a nossa baixíssima propensão a consumir. Isso não é economês, isto
É uma coisa social, porque vem da pobreza, da miséria da nossa história. Obrigado, Paulo Costa, da Federal do Paraná. Eu queria colocar uma questão mais em relação à dimensão política, ou seja, eu tive a oportunidade de ter um breve contato com um texto do Rômulo Almeida, no qual ele primeiro, um trabalho da professora Maria Antonieta Leopoldi, coloca o Inácio Rangel, ao lado do Rômulo Almeida, como parte de um gabinete invisível, que funcionaria como anteparo às críticas da UDN, ao planejamento. E no texto dele, que acho que é essa coletânea que foi feita pelo professor Damas, também ele menciona uma tática de fatiar a política relativa à energia para poder sofrer menos resistência. Então, com isso, só estou querendo simplificar, ou seja, como é que esses atores enfrentaram a questão da política, né? E também o professor Gabriel Con também gostaria que comentasse sobre como se vê, no caso mais particularmente, um ator em particular desse processo, supostamente tem uma grande importância, que é o capital privado nacional, agora chamado de burguesia, empresariado, elite econômica, depende do linguajar, que é, ou seja, que também está relacionado com essa primeira questão da política, afinal de contas, isso vai ter que ser arranjado, tem que ser acordado, entre outros grupos, obviamente, trabalhadores, né, com os empresários. Por enquanto, alguém mais? Por favor. Seu nome? Marcos Iannone. Marcos Iannone de Eu sou do Departamento de Ciência Política da UF. UF. Minha questão para dialogar com o professor Gabriel Con não é nem uma questão, é mais uma intervenção que vai no sentido de tentar concordar com o que foi falado nessa perspectiva relacional do desenvolvimento e essa perspectiva, né, contextual também do desenvolvimento. Ao mesmo tempo, pelo que eu entendi da sua exposição, o desenvolvimento pode ser concebido normativamente e, no entanto, tem que ser remetido também ao contexto e às relações possíveis e realizáveis nesse contexto. Eu me aventurei a pesquisar, sou cientista político, para um trabalho ontem aqui na POX, sobre a teoria do Estado desenvolvimentista, e eu tomei como referência autores internacionais. Um desses autores chama-se Chalmers Johnson, que foi o pioneiro na ideia de Estado desenvolvimentista, e ele se referiu ao Japão como Estado desenvolvimentista, né? E uma das questões que ele coloca no livro dele sobre o Japão é que se seria possível replicar a experiência do Japão em outros países. Aí ele diz algo que me parece que vai ao encontro do que você falou, professor. Ele diz que o que o Japão fez tem muito a ver com os imperativos situacionais e motivacionais do contexto histórico do Japão, e que no máximo um país poderia importar, digamos assim, algumas ideias gerais, sobretudo a ideia geral de que os países retardatários precisam de um Estado desenvolvimentista. Agora, as instituições que o Japão construiu, principalmente o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, essa instituição ela tem a ver com a realidade contextual do Japão e que dificilmente a gente poderia importar detalhadamente instituições, e sim, no máximo, algumas ideias gerais. Então, a sua exposição foi sobre o desenvolvimento, a minha pesquisa sobre o Estado desenvolvimentista, e vim trazer aqui essa contribuição. Obrigado.
Bom, vou tentar desenvolver um pouco. Tem pouco tempo, Pouquíssimo. Senão vai perder o jantar. É? 5 minutos. É que a pergunta da moça ali É sério. na verdade, eu não sei responder, porque eu vou dizer que demoraria A gente uma hora. convida ela para jantar. Podemos jantar. É uma questão situacional. Eu vou responder de uma maneira que vai parecer escapista, mas não é. Eu acho que já ficou claro, meus alunos percebem a relação que eu tenho com essas figuras com as quais eu convivo e tento pensar o Brasil a partir delas. As quais eu, Caio Prado, os pensadores, Florestan, se eles aqui estivessem, eles teriam muito pouco para contribuir. Por que eles teriam? Porque eles são fruto de uma outra época. Eles não conhecem mídia social, eles não conhecem esse tipo de Estado que está aí, o Brasil da Constituição de 88, de uma vibrante sociedade civil, desse contexto internacional que tem a ascensão chinesa. Então, eu não estou querendo dizer que, estou dizendo que é muito difícil a gente chegar e falar, se Furtado tiver, não dá para a gente pegar isso. O que a gente pode tentar é aplicar o método deles à nossa maneira. É o que eles não deixaram de suas categorias de análise. E o que eu acho, a categoria é de repente uma perspectiva, diríamos, de interpretação, ou seja, mesmo quando se fala de teoria do desenvolvimento, eu sempre gosto de falar isso entre aspas. Porque o Furtado, o Marco Passarinho também, eu acho que quem desenvolveu ali, mas mesmo a teoria do desenvolvimento não é uma teoria, professor Gabriel, no sentido que a gente utiliza. Aquilo ali, na verdade, é uma ferramenta analítica para entrar dentro da especificidade brasileira que se nutre, diríamos, de vários aportes, de vários corpos teóricos. Então, nós conseguimos